Olá, meus amados. Aqui quem vos fala é o presbítero André Rodrigues. Tudo bem? Eu desejo nessa hora trazer para vocês uma mensagem do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí você pode me perguntar assim, mas a salvação de que? De que é que realmente o Evangelho me salva? Então, é pouco falado, então as pessoas notam pouquíssimo da mensagem que eu quero trazer para vocês nessa hora. Eu quero falar que o Evangelho, ele nos livra, ele nos salva, ele é o poder de Deus para nos salvar da ira do próprio Deus. É isso mesmo. Deus, ele preparou o Evangelho, que são boas novas de paz, para que nós possamos nos livrar da ira do próprio Deus. Mas aí você diz para mim, eu não quero um Deus que seja irado. Porém, se eu não falar da ira de Deus, eu não estarei falando do Evangelho completo para que você saiba o que realmente está por detrás do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo são boas novas de paz, porque o homem ele nasce sem a conciliação com Deus. Ele nasce separado de Deus. O profeta Isaías, no capítulo de número 59, ele diz que as nossas iniquidades e os nossos pecados fazem divisão de nós e de nosso Deus. Sim, você nasce sem estar reconciliado com esse Deus. Porém, o Deus que é criador dos céus e da terra, ele é justo. Então a justiça dele é perfeita. E tudo que se relaciona com Deus deve ser perfeito também. E nós, em nossas imperfeições, provocamos a sua ira. E nós estamos debaixo de uma condenação futura, aonde Deus irá julgar o pecado do homem. E se o homem for visto debaixo da condenação, sem a justificação, ele será lançado no lago de fogo. No capítulo de número 20, versículo 15 do livro de Apocalipse, nós lemos ali uma notícia que de repente é a mais triste da Bíblia. O versículo mais triste da Bíblia não é aquele que fala que Jesus chorou, não é aquele que fala que uma lança transpassou o lado do corpo de Jesus. Não é aquele versículo que diz que foi colocado em Jesus uma coroa de espinho que lhe espetou a sua fronte e o sangue fora derramado. Não é aquele que diz que os açoites marcaram as suas costas e arrancaram as suas peles juntamente com as suas carnes, os malfeitores o chicoteando e fazendo com que ele levasse a cruz mais pesada do que todos os outros crucificados levaram. Porém, o versículo mais triste da Bíblia é aquele que diz que aquele que não foi encontrado com seu nome escrito no livro da vida fora lançado no lago de fogo. Esse é o versículo mais triste da Bíblia. Eu creio que toda a humanidade deveria saber desse versículo. Muitas pessoas não conhecem porque não leem a Bíblia, não têm paciência para ler a Bíblia. E o dia a dia de suas vidas fazem com que dê prioridade a outras coisas. Porém, nós devemos parar. Pare um minuto
para você meditar em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 15, que diz essa palavra: aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida fora lançado no lago de fogo. Então, nós ouvimos muito desde criança falar sobre o inferno, e muitas histórias contrariam essa verdade e nos faz desacreditar. Porém, ela é uma verdade absoluta de Deus. Existe um inferno. Existe um lugar que ele é eterno, aonde as almas irão ser lançadas no fim da nossa jornada. A vida, ela passa muito rápido. Quantas pessoas você já conhece que passaram por você e não existe mais? Elas morreram. Todos os dias nós devemos falar de pessoas que morreram. Eu creio que você tem na sua família, você conheceu algum vizinho, algum amigo, sempre que estiveram contigo, que conversaram com você, participaram de alguns eventos sociais, mas que hoje já não está mais no nosso meio. É isso mesmo. Todos nós iremos morrer. Não tem ninguém que vai ficar sem experimentar essa morte. Todos nós, um dia, teremos que prestar conta de tudo o que nós fizemos aqui na terra, em nosso corpo, seja o bem ou seja o mal, diante de um justo juiz. No capítulo 7, versículo 11 do livro de Salmos, está escrito que Deus é um justo juiz, que se ira todos os dias, e que se o homem não se converter, ele tem preparado armas mortais para o homem. Ele tem envergado o seu arco, e ele já tem preparado as suas lanças para poder derrubar o homem. Então, Deus, ele é um fogo consumidor. Todos os homens deveriam saber disso. É um Deus irado. Irado por quê? Porque ele é justo. E tudo o que se relaciona com Deus tem que ser justo também. Ele não pode enxergar uma mácula, um pecado, uma sujeira e simplesmente ignorá-la. Ele deve punir, porque a justiça dele é perfeita. Então, como o homem não tinha a justiça própria, ele preparou para o homem uma justiça. Se você for ler o livro de Provérbios, capítulo de número 17, versículo 15, está escrito ali que aqueles que justifica o ímpio é abominável para Deus. Então, como que Deus, então, poderia justificar pessoas como nós, pecadoras, se ele é justo? Então, ele prepara uma justiça. Na epístola aos Coríntios, segunda aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 21, está escrito que Cristo não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Então Deus preparou uma justiça. Jesus Cristo não conheceu o pecado, mas Deus achou por bem moê-lo em nosso lugar. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele diz que Cristo foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O que é que aconteceu ali, então, na cruz do Calvário? Deus, ele apanha os nossos pecados e ele põe sobre o seu Filho Jesus, que pelo qual não conheceu o pecado. Ele nunca conheceu o pecado. Mas Deus o fez pecado por nós. Deus o fez transgressor por nós. Deus pôs Cristo em meu e no seu lugar e colocou sobre ele as nossas iniquidades. Então Cristo, num corpo idêntico ao nosso, ele tomou as nossas iniquidades.
e ele sofreu aquilo que era para que nós viéssemos sofrer. Ele morreu a nossa morte, ele morreu a minha e a tua morte. Deus, para não derramar a sua ira sobre eu e você, ele então derramou sobre o seu Filho Jesus. Quando o Senhor Jesus Cristo estava na terra, na última Santa Ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o meu sangue. Todas as vezes que vocês beberem, vocês vão lembrar da minha morte. Por que é que Cristo preferiu ser lembrado durante a sua morte e não durante o seu ministério terreno? Porque através da sua morte, Jesus nos põe sem pecado diante de Deus. Jesus, ele ficou como o responsável para tirar o nosso pecado. E ele nos põe sem pecado diante de Deus. Porque ele levou todos os nossos pecados no seu corpo. Ele foi morto. Ele entrou na sepultura. E na sepultura, ele entrou dentro da morte. E ele venceu a morte dentro dela. E ele, quando saiu da morte, ele se tornou primícia, ou seja, primeiro a sair da morte de muitos que um dia sairão. Então ele tem poder agora, porque ele venceu a morte. Ele tem poder de tirar todos os que morreram também da morte. No capítulo 5, do versículo 20, do 29, do livro de João, do Evangelho de João, está escrito o que Jesus falou. Ele disse assim: virá o dia em que todos ressuscitarão, uns para a vergonha e desprezo eterno, e outros para a glória de Deus. Então, do que ele estava falando? Que todos ressuscitaremos, porque ele ressuscitou, e ele venceu a morte. E ele trará todos novamente à vida. A Bíblia ensina que depois que nós morremos, o nosso espírito volta para Deus, que nos emprestou, e o nosso corpo desce à sepultura e volta ao pó da onde nós fomos tirados. Porém, existirá um dia em que esse corpo ele será ressuscitado novamente, e o espírito que está com Deus ele voltará para esse corpo, e todos nós ressuscitaremos para dar conta num tribunal de justiça por tudo o que nós estivermos feito em nosso corpo. No livro de Romanos, na Epístola aos Romanos, capítulo de número 14, o versículo 11 daquele texto ali, diz que todos nós teremos que comparecer diante de um tribunal. E no versículo 12 é um versículo que nos assusta, deveria nos fazer estremecer. Ele diz assim: e todos darão conta de si a Deus. Então você e eu teremos que dar conta de tudo que nós fizemos aqui na terra, ou bem ou mal, através do nosso corpo. Então a questão é: aonde você tem colocado os seus olhos? Aonde você tem colocado a sua boca? Aonde você tem colocado os seus dedos, as suas mãos? O que você tem feito com os seus pés? Aonde os seus pés têm levado o seu corpo? O Senhor Jesus Cristo, em certa ocasião, ele falou que se os seus olhos te escandalizam, será melhor que tire os seus olhos, porque é melhor entrar na vida eterna faltando os seus olhos do que ter todo o seu corpo lançado no lago de fogo. É uma metáfora. Jesus estava dizendo que se os seus olhos são maus, aonde ele está olhando, está fazendo com que o seu corpo faça coisas ruins, é melhor você tirar os seus olhos daquela direção ali e fazer um sacrifício para sair daquele lugar, para que o seu corpo não fique fazendo coisas erradas, porque você dará conta ao Deus da criação tudo que você tiver feito no seu corpo, bem ou mal, mesmo depois da morte.
A Bíblia ensina no livro de Hebreus, na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que depois da morte segue-se o juízo. Então, nós iremos comparecer diante de um tribunal. No capítulo 20, versículo 11 do livro de Apocalipse, o apóstolo João vê esse tribunal. Ele diz assim: eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, a terra e o mar fugiam de diante da sua presença. A terra tentava fugir. João vê a terra tentando fugir daquele que estava sentado sobre o grande trono branco. Porém, ele chamava a terra de volta e dizia para ela: entregue-me os mortos. Os mares tentavam fugir, mas também ele chamava os mares e dizia: entregue-me os mortos. Ninguém poderá ficar distanciado desse trono, ninguém poderá fugir de diante desse trono. Todos teremos que comparecer diante dele, você e eu. Então é uma verdade que tem que ser dita, porque nós amamos vocês. Nós não vamos pregar uma mensagem que não seja verdadeira, queremos pregar uma mensagem bíblica. Esse é o evangelho que eu prego, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Então eu quero que você creia no evangelho, então eu tenho que pregar a verdade para você. Ele veio para te livrar desse momento aonde você será julgado e você será condenado se continuar fazendo as coisas erradas no seu corpo, pensando que Deus não presta atenção naquilo que você faz. Tudo que você faz, você será julgado. O Deus juiz justo, que é o autor da criação, ele jamais deixaria passar batido o pecado do homem, porque ele é santo e justo. Os olhos dele vê tudo que você faz, ele está vendo. Os teus pensamentos são suficientes para te mandar para o inferno. Tudo que você pensou, a única plateia que tem do outro lado é Deus. E ele está ouvindo tudo que você pensa, porque ele é onisciente. Teu pai não sabe o que você pensa, o teu pastor não sabe o que você pensa, a tua esposa e o teu esposo não sabem o que você pensa, teus irmãos, teus vizinhos, ninguém sabe o que você pensa. Mas se eu colocasse hoje, se eu pudesse colocar um pendrive no teu coração e ele pudesse gravar tudo o que você pensou, durante o tempo que eu estou falando aqui apenas, e eu pudesse tirar e colocar num lugar, num aparelho, para que todos pudessem ouvir o seu pensamento. Eu creio que você não conseguiria ouvir na frente das pessoas pelas quais você vive com elas, porque os seus pensamentos são tenebrosos. E eu sei disso, porque os meus também são tenebrosos. E eu sei que através do nosso pensamento já é suficiente para irmos para o inferno e sermos condenados. Não existe ninguém que é justo nessa terra. Todos pecaram, destituídos estamos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo, ele esclarece bem isso. Ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, não há um sequer. Todos se perderam e todos perderam tudo. Então eu também estava incluso, até que ouvi uma mensagem de boas novas. No capítulo 5 de Romanos, primeiro versículo, o apóstolo Paulo diz: justificado, pois, temos paz com Deus, mediante o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, repare o que Deus fez. Nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que Cristo, não conhecendo o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. E agora tem a grande declaração do apóstolo Paulo no capítulo 5 de Romanos: justificado, pois, temos paz com Deus. Então o que é que nos dá a paz com Deus para que nós não sejamos destruídos eternamente no fogo do inferno? O que nos dá a paz com Deus é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo não é tudo o que você precisa, Jesus é tudo o que você tem. Jesus Cristo, certa vez,
Existe uma palavra no capítulo de número 45, versículo 22 do profeta Isaías, que personifica a palavra de Jesus 700 anos antes de Jesus nascer. Ali está escrito: olhai para mim e sereis salvo. Olhai para mim e sereis salvo. Não existe outro método de salvação da grande ira de Deus se nós não olharmos para Jesus. Jesus foi a justiça que Deus mandou ao mundo para que nós pudéssemos, pela fé, nos vestir com ela, para que quando nós nos apresentarmos diante desse trono para sermos julgados, Deus olhar para nós e não vê melhoras, mas vê a perfeição. Porque Cristo nos aperfeiçoou através do seu sacrifício. Vê se você consegue entender essa mensagem. Você não é perfeito e nem eu, mas para que nós possamos ser absolvidos no futuro, naquele grande trono branco, nós precisaremos ser justos impecavelmente. Ninguém consegue. Nossas justiças, como diz no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, é como o trapo imundo. O que é o trapo imundo? Antigamente os leprosos colocavam as suas roupas e a secreção da lepra saía e agarrava naquelas roupas e aquela roupa virava um trapo, não servia mais para nada. As pessoas não podiam nem tocar naquela roupa porque senão se contaminava. Da mesma forma, a nossa justiça é para Deus. Um trapo imundo, não serve para nada, apenas para contaminar. Nós não podemos fazer nada para nos salvar da condenação eterna. O homem não pode fazer nada. Nós não fazemos nada para nos salvar. Para você ser julgado e condenado ao inferno, você não precisa fazer nada. Você já está condenado ao inferno, mas nós temos uma boa nova de paz. Essa boa nova de paz se chama Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, o que eu estou pregando para que entre nos seus ouvidos a palavra da fé, mas para que essa palavra faça você crer, o Espírito Santo a levará até o seu coração. Ele diz: eu estou à porta e bato. Se você abrir, então eu entrarei. Permita nessa noite que o Espírito Santo penetre no seu coração com essa palavra. Eu não sei o momento que você está ouvindo esse vídeo, se for à noite, se for de madrugada, ou se for pela manhã, ou se for no decorrer do dia, aonde você estiver. Preste atenção na palavra que está sendo pregada, porque ela está sendo pregada com muito amor e carinho. É o evangelho verdadeiro, genuíno, sem mistura. Esse é o evangelho. Cristo pendurado na cruz, morrendo ao meu e ao seu favor, fazendo a justiça para que Deus possa te perdoar. Deus é justo, ele é limpo. Tudo que se relaciona com Deus deve ser limpo e santo e justo também. Então Deus não poderia perdoar e continuar sendo justo. Se ele perdoa você e eu, sem fazer uma justiça, ele seria injusto. Então o que é o evangelho? É Cristo na cruz pendurado, vindicando a justiça de Deus, para que ele possa nos perdoar e continuar sendo justo enquanto nos perdoa. Então foi necessário que Cristo morresse. Eu não posso deixar de pregar o evangelho sem falar da ira de Deus. Ele é um Deus irado. Ele pode colocar você, a sua alma, para sempre no inferno, não porque ele quer, mas porque ele é justo e santo. Por isso ele enviou Jesus Cristo. Ele amou você de tal maneira, e o amor de Deus é provado dessa forma, que ele não poupou o seu próprio filho para morrer no seu lugar. Então, se eu não pregar a ira de Deus, eu estou desvalorizando os méritos de Jesus Cristo na cruz. Entenda, Cristo ele veio na cruz, ele veio do céu para morrer no seu lugar por causa da ira de Deus. Então eu tenho que falar sobre essa ira. Se não fosse a ira de Deus, Jesus Cristo não precisava ter vindo aqui na terra. Então ela existe. E existe um lugar para a punição daqueles que rejeitam a Cristo. Então não existe mais problema de pecado. Aqueles que querem vir a Cristo, através da morte de Cristo, abriu-se uma fonte que pode lavar todos os que estão sujos com a sujeira do pecado. Você pode vir a Cristo, você pode ser qualquer pecador.
pode ser o maior pecador do mundo, você pode ter todos os pecados que possa ter cometido até hoje, mas se você vier a Cristo, essa fonte, ela pode te lavar, ela pode te limpar, e ela está aberta para você. Então eu faço um convite para você: vem a Jesus Cristo se lavar dos seus pecados, para que você não seja destruído no tribunal de justiça, que Cristo já está posta esse tribunal. João viu esse tribunal. Ele falou assim: eu vi um grande trono branco, e o que está sentado sobre ele, o céu e a terra e o mar foge de diante da sua presença, mas não adiantará fugir. Deus vai mandar entregar os mortos. Você e eu estaremos diante desse tribunal. Não, às vezes você pensa, vai demorar. Não, seu corpo cair aqui, o seu espírito vai voltar para Deus. Mas para Deus, um dia é como 1000 anos. Ele fala assim, ele destrói o seu corpo na sepultura e já fala para você: vão ver, filho do homem. Ou seja, levanta, filho do homem. Então é muito rápido. O seu corpo, o seu espírito volta para o seu corpo e automaticamente você se apresenta diante desse tribunal. E nesse tribunal, aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Então eu tenho essas boas novas para você. Você não pode se apresentar diante desse tribunal de justiça sem a vestimenta da justiça que não é tua. Você não tem direito, mas que Jesus Cristo te deu. Os irmãos de José, eles não puderam dividir a túnica deles, né? O José não pôde dividir a túnica dele com seus irmãos, mas Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, ele divide a sua justiça conosco. Você vai ouvir de muito pregador: tome posse, tome posse, tome posse. E as pessoas estão querendo tomar posse de algo terreno. Você não precisa estar triste por não possuir alguma coisa nessa terra. Aqui nós estamos de passagem. Você não foi mandado na terra para fazer grandes construções. Você não está na terra para adquirir medalhas e ficar admirando-as. Você não foi mandado na terra para fazer diplomas, pendurar na sua parede e depois ficar admirando. Você não trouxe, Deus não te trouxe na terra para você ter a maior conta bancária do mundo, mas você está na terra para tomar posse de algo que não é seu, a justiça de Deus. Então, a pergunta é: será que você já tomou posse daquilo que realmente interessa? Já se vestiu com a justiça de Cristo pela fé? Então, tome posse dessa justiça. Aceita Cristo como teu Salvador. Creia que Ele é o teu justificador. Lembre-se da palavra do apóstolo Paulo: justificado, pois, temos paz com Deus, mediante o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Também Paulo disse, ele não conhecendo o pecado, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Então, você é injusto e eu também, somos pecadores, porém, precisamos de uma justiça que não é nossa. Cristo, ele comprou essa justiça para nós, ele conquistou para nós, e ele distribui gratuitamente para você e para mim. Ele é o nosso irmão mais velho. Tome posse da justiça que não é tua, mas que Deus amorosamente preparou para você, para livrar você dele mesmo. Entenda isso. Deus preparou uma justiça para livrar-nos da ira dele. Esse é um amor muito grande. Capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus prova o seu amor comigo, com você e eu, nos dando o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Creia nisso, venha para Jesus, não deixe que nada te impeça de vir a Cristo. Venha a Cristo. Nós estamos aqui de passagem. A vida é muito curta. A morte é certa. O céu é glorioso. O inferno é terrível. Mas Jesus Cristo é o nosso Salvador. O juízo está vindo. Há alguma coisa suja dentro de você e o juiz está vindo.
esse é o meu amor por você, de pregar para você a verdade e falar para você sem demagogia. Existe algo sujo dentro de você, você mesmo pode ver isso. Faça uma retrospectiva, olha para dentro de você, o teu pensamento, o que você está pensando agora. Eu quero dizer que só nos teus pensamentos você já pecou e já é digno de ir para o inferno, e você precisa da justiça que não é tua, ela é de Cristo. Aceita Jesus como teu Salvador, para que você não seja destruído no inferno. Lembre-se, o juiz está vindo. E que Deus te abençoe para que você entenda essa mensagem em nome de Jesus. Porque vida com Deus é vida de vitória. Amém.